cumpridores dessa palavra e não meramente ouvintes. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu até agora nas 5 cartas anteriores, já lidas e explicadas. Eu disse para vocês que em cada uma das cartas há uma manifestação explícita de Jesus, no sentido que ele se revela à igreja, e eu destaquei algumas palavras em cada uma das igrejas, e na revelação de Jesus Cristo eu revelei uma palavra com a letra P. Lembra? Quando olhamos para a igreja de Éfeso, que recebe a exortação, eu disse que quando Jesus se manifesta dizendo: eu sou aquele que tem na minha mão as 7 estrelas e caminho no meio dos 7 castiçais, eu disse que a presença dele era marcante. Por isso a palavra presença. Jamais podemos esquecer que Jesus, ele é presente na igreja. Ele está aqui hoje conosco, amém ou não? Ele caminha em nosso meio. Na segunda carta, a carta escrita a Esmirna, ele se revela como aquele que esteve morto, mas que tornou a viver. Portanto, eu disse para vocês que a palavra com que Jesus se revela é poder. Ele é o poderoso, mais do que isso, o todo-poderoso. Ele é aquele que não tem demanda impossível para ele. E o seu poder é aquele que se manifesta em nossas vidas, como se manifestou na igreja de Esmirna. A igreja que recebe louvor por permanecer firme no meio de toda aquela provação e daquele fogo com que eles foram provados. Então, meu amado, fique firme, porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso. Jesus Cristo é aquele que caminha entre nós, presente, mas também tem o seu poder. Vimos na igreja de Pérgamo, ele se manifestando como a palavra. Eu sou aquele que tem na minha boca a espada afiada de 2 gumes. E esse é o símbolo da palavra. Então Cristo se manifesta à igreja de Pérgamo como sendo a bendita palavra. E ele é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para Tiatira, quando ele se manifesta com olhos de fogo e pés reluzentes, eu disse para vocês que quando a Bíblia trata de olhos e pés, está nos chamando a atenção da necessidade de prudência. Nós precisamos caminhar com prudência. Cuidado com os seus olhos, cuidado com os seus pés. E no domingo passado vimos a carta escrita a Sardes, onde Jesus se manifesta como sendo o que tem os 7 Espíritos de Deus. Vimos que não são 7 pessoas, 7 personalidades, mas são 7 facetas, virtudes. Lembra do que diz lá em Isaías 11:2? É o espírito de poder, é o espírito do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de conselho, espírito de temor. E assim são as 7 características do Espírito Santo de Deus, que é a pessoa da divindade, que tem a mesma manifestação e o mesmo poder do próprio Cristo e do próprio Deus, o Pai. Então essa manifestação, onde o Espírito é aquele que, segundo as palavras de Cristo, é aquele que nos preserva, ele é para nós então o preservador. E essa foi a palavra que nós destacamos, preservador. Hoje nós encerraremos a série com as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. E a proposta do encerramento dessa série é focarmos em uma palavra. E a palavra que hoje será a palavra-chave é posicionamento. Não tem como, depois de caminharmos pelas 5 cartas, e hoje especificamente, olhando para as 2 últimas cartas, não sermos desafiados a nos posicionarmos. Mas esse posicionamento não é somente da nossa parte para com Cristo, mas é o posicionamento de Cristo para com a igreja. É interessante quando nós olharmos aqui, que Filadélfia e Laodiceia possuem 2 posicionamentos diametralmente opostos. Quando olhamos para Filadélfia, vamos ver a palavra de louvor de Jesus dizendo: vocês foram fiéis, vocês continuarão sendo a igreja da
porta aberta. E por porta aberta, entenda, algo aberto por Jesus. E é Ele mesmo quem diz: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu tenho nas minhas mãos a chave de Davi. É a forma como ele se manifesta a Filadélfia. Portanto, a igreja de Filadélfia tinha uma posição clara com relação a Jesus. Jesus tinha livre acesso à igreja, Jesus entrava na igreja, Jesus estava presente na igreja. Diferente da igreja de Laodiceia, que por sua soberba, por seu orgulho, como nós vamos ver, por sua mornidão espiritual, chegaram ao ponto de, com sua autossuficiência, colocarem Jesus para fora da igreja. Porque quando a gente vai ler o versículo 20 do capítulo 3, Jesus Cristo está à porta batendo, mas Ele está à porta batendo do lado de fora, e dizendo: será que vocês vão deixar eu entrar ou não? Vejam, irmãos, que contraste, que situação com relação ao posicionamento de Jesus nessas duas igrejas. Que igreja será que nós seremos? Como será que nós nos identificaremos? Como a igreja que dá livre acesso a Jesus: tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor. Vem, Senhor, o Senhor tem livre acesso. O que o Senhor abrir está aberto, o que o Senhor fechar está fechado. E nós estamos aqui para sermos conduzidos pelo Senhor. Ou nós somos a igreja orgulhosa, soberba, autossuficiente, morna, que chegará ao ponto de ser vomitada da boca de Jesus? E o lugar que Jesus ocupa nessa igreja é do lado de fora. Então hoje seremos levados a essa avaliação, a esse autoexame, porque há apenas dois lugares possíveis de Jesus estar: ou Ele está dentro da igreja da porta aberta, ou Ele está fora da igreja da porta fechada. Eu espero que Ele esteja aqui conosco, amém ou não? E seja o nosso Senhor. As duas últimas cartas vão revelar esse veredito final, então, do exame de Cristo sobre a sua igreja. E não tem mais meio termo. Hoje nós temos que sair daqui decididos de que lado que nós estamos. Filadélfia vai representar para nós a inteira dependência e fidelidade a Cristo, de forma perseverante. E Laodiceia vai apresentar e representar para nós a autossuficiência que leva a uma mornidão espiritual. É interessante ver que tanto Filadélfia como Laodiceia, com relação ao contexto das cidades, elas viviam em um mesmo contexto de pressão econômica, de pressão cultural, são avaliadas pelo mesmo Senhor, mas vão receber avaliação diametralmente, como eu disse, oposta. Vamos ver então um pouquinho da cidade de Filadélfia. O que a história nos conta sobre a cidade de Filadélfia é que era uma cidade pequena, economicamente modesta, e que enfrentavam uma insegurança estrutural. Então eles estavam passando por muitos problemas relacionados à infraestrutura, em virtude que eles haviam enfrentado vários terremotos, alguns terremotos mesmo na era cristã. E então a cidade foi reconstruída aos trancos e barrancos, mas os cidadãos da cidade sempre viviam nessa expectativa: será que virá um novo abalo? Será que um novo terremoto virá? A igreja, portanto, em Filadélfia era uma igreja pequena, economicamente fraca. Era considerada uma daquelas igrejas da Macedônia que Paulo disse que, embora fossem igrejas pobres, igrejas desprovidas de qualquer economia forte, eram as igrejas mais presentes na manutenção do ministério do apóstolo Paulo. É interessante isso. É ver que o Senhor não está aqui dizendo que a igreja, para ser forte e fiel, precisa ser bem estruturada, precisa ser as megas igrejas dos nossos dias. Porque Filadélfia era uma igreja pequena, humilde, mas uma igreja fiel e perseverante. Aí o que nós vemos aqui? A descrição de Jesus, o que Jesus elogia na igreja de Filadélfia. Está com o capítulo 3 aberto? Veja o que diz o versículo de número 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então está aí, igreja pobre aos olhos dos homens, desprovida de qualquer posição econômica,
mas uma igreja elogiada por Jesus, em virtude de ser uma igreja que, mesmo tendo pouca força, guardaram a palavra e não negaram o nome de Cristo. Vamos ver um pouco de Laodiceia? O que a história conta sobre Laodiceia? Laodiceia era um centro bancário riquíssimo. A cidade de Laodiceia era conhecida por uma famosa indústria têxtil. Os historiadores dizem que ela era um fabricante de uma lã chamada e conhecida como a lã negra. Portanto, a indústria têxtil era fortíssima na cidade de Laodiceia. Era também um centro médico valoroso. A cidade de Laodiceia era conhecida por colírios que eles fabricavam e que traziam alívio e cura para os olhos. Interessante, hein? Rica, próspera e medicinalmente falando relevante por conta dos seus colírios. E tinha um sistema de água que era algo exuberante. 2 grandes aquedutos alimentavam a cidade de Laodiceia. Um vinha de Hierápolis, que trazia águas quentes, e o outro aqueduto vinha da cidade de Colossos, trazendo água fria. O encontro dessas 2 fontes de águas trazidas por esse aqueduto, água quente, quando misturada com água fria, tornava a água o quê? Morna. Então olha que interessante, não é à toa que Jesus vai identificá-los como os mornos. Era algo que eles sabiam, uma linguagem que eles entenderiam, porque a alimentação da água da cidade era uma alimentação morna. Diante disso, o que isso refletia na igreja estabelecida numa cidade dessa? Uma igreja rica extremamente, mas vazia espiritualmente. E é Jesus quem vai fazer uma avaliação da igreja de Laodiceia no versículo de número 17. Leia comigo o que diz no 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho o quê? Falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que a forma como os homens nos avaliam, não é o que prevalecerá, mas sim a forma como Cristo nos avalia. A igreja de Laodiceia era enquadrada como uma mega igreja, como uma igreja rica, autossustentável. Eles não precisavam de nada. Eles diziam mesmo, e olha, em alto e bom som, somos ricos e prósperos, nada nos falta. Mas segundo a avaliação de Cristo, eles eram pobres, nus, miseráveis. Olha, irmãos, o mesmo Cristo que se revela a Éfeso, dizendo que é o Cristo presente e que caminha no meio de nós, é o mesmo Cristo que também hoje caminha no nosso meio e está nos avaliando. Qual será a avaliação que Cristo fará da Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu? O posicionamento da igreja diante de Cristo determina se nós deixaremos a porta da IBEG aberta para Cristo, ou se ouviremos da parte de Cristo o bater na porta dizendo: me deixem entrar. Vocês com seus programas, vocês com todo o seu planejamento, vocês com todas as suas boas intenções, me deixaram de fora. Eu quero entrar, eu preciso ocupar o lugar, e o lugar que é meu. Portanto, hoje, 2 rápidas avaliações, 2 pontos dessa mensagem eu vou propor para vocês agora. Primeiro, olhemos para Filadélfia, e esse primeiro ponto vai descrever Filadélfia como sendo a igreja fiel, a igreja da porta aberta por Jesus, mas também para Jesus. Vou repetir mais uma vez. Filadélfia é a igreja fiel, a igreja da porta aberta por Jesus, mas também para Jesus. Bom, versículos 7 e 8 mais uma vez. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve:
Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amém ou não? Porta aberta que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. As características de Filadélfia estão aqui claras: pouca força, mas no entanto, igreja que guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Ela reconhecia quem era o dono da igreja, ela reconhecia quem é o que abriu a porta, ela reconhecia quem era o que tem a chave em suas mãos, e é aquele que poderá manter a porta aberta. O importante é permitir que o dono tenha o controle, e Filadélfia tinha plena convicção disso. Nós não somos o dono da igreja, o dono é Cristo, é Ele quem tem a chave, é Ele quem abre, é Ele quem fecha. Oh, igreja maravilhosa e bendita, perseverante e fiel na obediência à palavra do Senhor. Há um pensador, um grande teólogo, que disse o seguinte: Deus não nos dá uma porta aberta porque somos fortes, mas porque reconhecemos que somos fracos. Irmãos, a porta permanecerá aberta, não quando nós nos levantarmos e acharmos que somos autossuficientes de mantê-la aberta, mas a porta se manterá aberta quando nós reconhecermos a nossa fraqueza e a nossa inteira dependência de Jesus. E quando isso fazemos, recebemos do Senhor uma promessa. A promessa está a partir do versículo de número 10. Veja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. E que há de vir sobre quantas partes do mundo? Todo o mundo. Irmãos, nós não temos a mínima dúvida de que Filadélfia é o tipo, é o modelo, é o protótipo, é a figura, é a imagem da igreja fiel, que permanecerá fiel, embora aos olhos do mundo seja fraca, mas que reconhece quem é o seu Senhor. E eu não tenho dúvidas de que essa é a igreja fiel, que será, por parte do Senhor Jesus, preservada do momento mais cruel e sombrio que essa terra atravessará, e que a Bíblia, no próprio livro de Apocalipse, descreve como sendo a grande tribulação que virá sobre esse mundo. Mas Cristo dá essa promessa: porque fostes fraco, mas guardastes a minha palavra, eu também prometo, vocês estarão em minhas mãos, eu os livrarei do momento da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E leia-se: seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor. Amém ou não? Quantos de vocês têm essa bendita esperança? Amados, é assim que o capítulo 4 começa, porque depois de toda a advertência, João, o escritor do Apocalipse, começa o capítulo 4 dizendo: eis que eu vi uma grande porta aberta no céu, e a mesma voz de trombeta dizia: vem, sobe e vê. Está chegando o bendito dia em que nós seremos conclamados para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Amém ou não? Mas para isso a gente precisa ter posição. E o posicionamento que Jesus espera de você e de mim é que nós, de forma alguma, tentemos fechar a porta e deixá-lo do lado de fora. A que sejamos tentados a querer resolver as demandas por nossa capacidade e competência. A que achemos, em um determinado momento da nossa história, de que nós somos os donos da igreja. A igreja tem dono, e o cabeça é Cristo, e Ele continuará sendo o que tem a chave de Davi em suas mãos. Meus irmãos, mas a promessa não é só essa, de libertação, de sermos livres desse momento tenebroso. Mas veja o que diz no versículo 12: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Olha que interessante. A igreja fraca aos olhos do mundo, desprovida economicamente, agora está dizendo que por permanecer fiel, será preservada, mas também se tornará coluna do templo de Deus. A igreja fraca se tornará forte a ponto de ser
coluna do templo de Deus. Você sabe o que acontece quando a gente tira uma coluna? Cai tudo. Mas a Bíblia está dizendo que você e eu, que somos fracos aos olhos do mundo, quando permanecemos fiel a essa palavra e perseveramos diante de toda a pressão cultural desse mundo, o Senhor promete: eu te livrarei e tu serás coluna do meu templo. Louvado e bendito seja o Senhor. Que promoção, irmãos! Que promoção bendita. Deus não procura igrejas fortes, mas Deus procura igrejas fiéis. Eu vou repetir mais uma vez: Ele não está procurando igrejas fortes, Ele está procurando igrejas fiéis. Igrejas pequenas não são igrejas irrelevantes. Igrejas pequenas são oportunidades missionárias também, de podermos fazer parte do plano de Deus. Eu não estou aqui pregando a miserabilidade, eu não estou aqui pregando a miséria, mas eu estou aqui dizendo que nós não podemos nos medir com a régua que o mundo mede, mas nós precisamos ser medidos com a régua do Senhor Jesus, e a régua de Jesus está observando o quão fiéis e o quão guardadores dessa palavra nós seremos. E para mim, irmãos, a mais bendita esperança que eu tenho da parte de Deus é ouvir a bendita voz de Jesus dizendo: bem está, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, agora vem e eu te colocarei sobre o muito. Vem, entra e goza. Está preparado, amém ou não? Que permaneçamos fiéis, irmãos, fiéis a essa palavra, que continuemos guardando essa palavra, porque Filadélfia é a igreja fiel, é a igreja da porta aberta por Jesus, mas também a igreja que mantém a porta aberta para quem? Para Jesus. Em segundo lugar, o que aprendemos com Laodiceia? Eu disse que a mensagem só tinha duas avaliações. A primeira é a de Filadélfia, e a segunda é a de Laodiceia. Laodiceia é a igreja morna, a igreja da porta fechada pelos homens para Jesus. Olha que contraste, irmãos. Enquanto uma é aberta por Jesus e para Jesus, a outra é a igreja fechada para Jesus. Veja o que diz a partir do versículo de número 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Olha que interessante, o Senhor, ele diz: se você fosse frio, ao menos você estaria aqui aberto a, quem sabe, ouvir a minha palavra, se arrepender e poder desejar ser quente. E quem dera você fosse quente. Tem crente quente aqui, amém ou não? Firme e forte, ardoroso, amém. Agora, porque tu és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que decreto terrível, irmãos. Ser vomitado, isso significa ser rejeitado. A gente vomita aquilo que não está fazendo bem, e não faz bem para o Senhor, que você continue na tua vida morna, na tua vida querendo agradar a Deus e querendo agradar o mundo. Tiago já diz isso, e diz lá no capítulo 4, no versículo 4, chamando aqueles crentes que querem ser amiguinhos do mundo e amiguinhos de Deus, como adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que, querendo ser amigo do mundo, automaticamente vocês se constituem inimigos de Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Amados, não podemos e não devemos ser mornos. Alguns chamam o crente morno do crente água com açúcar. É aquele crente, sabe, tem um termo nordestino, como eu ouvia, minha mãe falava muito isso, eu acho que vocês também já ouviram: aquele que não cheira nem fede. Já ouviu isso? Tem o crente que nem cheira nem fede, é o aguinha com açúcar. É aquele que olha para o tempo para dizer: hoje vou, não vou. É aquele que está de coração aberto para aceitar os convites do mundo.
são aqueles que talvez hoje, nesse exato momento, estejam curtindo aí agora. Curtindo, dizendo, eu só vou me alegrar um pouquinho. Curtindo e quem sabe dizendo o que eu ouvi essa semana, que todas as formas de amor são válidas. Eu ouvi isso da boca de um dito e suposto pastor, onde ele diz que o amor vence todas as coisas. Portanto, nesse carnaval, todas as manifestações de amor são bem-vindas, porque Deus é amor e não importa quem você ame, importa que você ame. Irmãos, mas diante disso, essa soberba da igreja de Laodiceia, descrita no versículo 17, dá uma olhada, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E diante de todo esse quadro, o versículo 20 diz, de onde que Jesus fez essa avaliação? O versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Esses crentes de Laodiceia, que se achavam ricos e prósperos, e autossuficientes, na igreja confundiam bênção material com saúde espiritual. E isso aqui é o que está sendo pregado em muitas igrejas, onde estão condicionando, ligando, aliando a prosperidade material à bênção espiritual. Venham para a nossa igreja e vocês se tornarão prósperos. E a prosperidade é a prova de que somos abençoados por Deus. Irmãos, essa mensagem é a mensagem de Laodiceia. A mensagem da prosperidade material como sendo resultado imediato da minha prosperidade espiritual é enganosa, é mentirosa. Existem crentes bem-sucedidos, amém, louvado seja Deus. Existem crentes ricos, amém, louvado e bendito seja o Senhor. Mas também existem crentes pobres, amém, e bendito e louvado seja o Senhor. E isso não indica o quão mais ou menos espiritual eu sou. A igreja de Laodiceia confundiu a bênção material com a saúde espiritual. Agora, o que diz Cristo deles? Totalmente contrário. Desgraçados vocês são, miseráveis, pobres, cegos e nus. E o pior, me deixaram do lado de fora. Eu sei que a gente lê o versículo 20, a gente usa às vezes, eu já vi pessoas usando, o versículo 20, vamos fazer um apelo, vamos fazer um convite. Tem até cântico, toque, 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 Jesus bate a porta, abre a porta do seu coração, como se fosse um doce convite à salvação. Esse convite é um convite ao arrependimento desses crentes miseráveis, pobres, que pensam que por sua autossuficiência e por sua capacidade própria, podem construir a sua vida espiritual, alheios à vontade de Jesus. São aqueles que querem reinterpretar a Bíblia, que querem deixar a palavra de Cristo de lado, porque a minha interpretação e a minha pregação vão indicar um melhor caminho para ser vivido do que o caminho da palavra de Deus. Irmãos, a tragédia da igreja de Laodiceia não era a mornidão propriamente dita, não era a sua frieza propriamente dita, mas a indiferença a Jesus. O quanto eles viraram as costas para Jesus e alimentaram a soberba no coração. Tozer já dizia que o maior perigo da igreja não é a perseguição, mas a prosperidade sem a presença de Cristo. O maior perigo para a igreja não é a perseguição que vem de fora, mas é a prosperidade sem a presença de Cristo. A pior pobreza é não perceber que se perdeu a presença de Cristo. Essa é a maior pobreza que alguém pode ter, é achar que ele pode e deve viver sem Cristo. Quando os programas substituem a presença de Cristo, quando o orçamento substitui a oração, quando a reputação substitui o arrependimento, e quando a autossuficiência substitui a dependência.
Sabe, irmãos, o que Deus fez por nossa igreja até hoje, na sua humilde presença aqui em Bugaçu, veio da oração dos seus filhos e filhas, veio pela oração dos seus servos, não veio por prosperidade, por riqueza, por autossuficiência. Eu sei que desde o momento em que esse terreno foi comprado há anos passados, antes do ano 2000, foi através da oferta humilde de homens e mulheres. A construção desse primeiro prédio, eu sei que não é perfeito, a gente sabe que não é uma construção arquitetônica que chame a atenção, mas foi construída com a contribuição de homens e mulheres humildes. Tudo que nós conquistamos até hoje foi pela fidelidade a essa palavra. E é assim que nós continuaremos, amém ou não? Não imaginando que a nossa prosperidade vai poder fazer com que Cristo fique de lado, que jamais a nossa autossuficiência venha substituir a nossa dependência de Jesus Cristo. Por isso Cristo oferece 3 coisas à igreja de Laodiceia. 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Mais uma figura de linguagem conhecida dessa cidade e desses crentes. Vocês se lembram que eu disse que Laodiceia, ele era um centro medicinal, onde era conhecido pela produção dos seus colírios? É como se Cristo estivesse dizendo: vocês fabricam colírio, mas esse colírio de vocês não está dando a visão espiritual a vocês. Eu quero que vocês comprem o colírio que eu posso dar a vocês, o colírio que vem de Jesus. Ouro refinado significa riqueza não mundana, riqueza não econômica, mas riqueza espiritual. Roupas brancas, sempre a Bíblia relaciona as roupas brancas à pureza espiritual, à justiça verdadeira, e o colírio como discernimento, a visão espiritual que eles precisariam restaurar e recuperar. E essa advertência de Jesus termina com graça. É incrível que diante de uma igreja morna, uma igreja autossuficiente, uma igreja que ainda o deixou do lado de fora, Jesus manifesta a graça. Olha o que ele diz no versículo de número 19: eu repreendo e castigo a todos quantos, o que, irmãos? Amo. Não é tremendo saber que Jesus estava olhando aquela igreja se desviando completamente, mas diz: eu ainda os amo. E é por isso que eu estou disposto a estender a vocês graça. Agora, essa graça de Jesus estendida à igreja de Laodiceia dependeria da chave que está no final do versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Você pôs o quê? E o que mais? Arrepende-te. A graça sempre vem onde o arrependimento existe. Ai, irmãos, esses crentes de Laodiceia poderiam mudar a história da vida deles, se arrependessem. E eu quero que você saiba que essa disciplina de Jesus é algo reservado a quem é filho. Ele está falando: eu repreendo, eu castigo a quem eu amo. Isso é prova de amor. E talvez você que está se desviando dessa palavra, está sendo tentado a se achar autossuficiente, está achando que pode viver sua vida com a tua religiosidade, valorizando mais a tua reputação do que a tua espiritualidade, e o teu joelho em terra e o teu arrependimento. Hoje o Senhor está dizendo: arrepende enquanto é tempo, volta a ser zeloso, volta para os meus caminhos, abre essa porta e deixa eu comandar a sua vida, porque repreensão, castigo é prova de filiação. Lembra do que está lá em Hebreus 12, 5 a 8?
Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes ao quê? Correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. E se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O Senhor corrige a todo o que ama. E hoje talvez nós estejamos precisando da correção do Senhor, para que endireitemos os nossos caminhos, para que voltemos, como Éfeso precisou voltar ao primeiro amor, para que defendamos a palavra, como a igreja de Esmirna defendia, para que continuemos firmes, amados irmãos, sabendo que a palavra de Deus continuará sendo a palavra de dois gumes, como Pérgamo defendia. Que sejamos prudentes, talvez os nossos olhos e os nossos pés estejam nos traindo. Que jamais nos esqueçamos que Ele é o preservador, como preservou a Sardes, também nos preservará. Por isso hoje eu encerro essa nossa série de mensagens, chamando vocês e a mim mesmo a um posicionamento. Filadélfia foi a igreja fiel, a igreja da porta aberta por Jesus e para Jesus. Laodiceia é a igreja morna, a igreja da porta fechada pelos homens para Jesus. A minha pergunta para você é: onde Cristo está? Aqui na nossa igreja. E por igreja, entenda, eu, você, nós. Onde Jesus está na sua vida? Nos teus planos. O desafio para 2026 é posicionamento. Permanecer fiel, ainda que pareça que temos pouca força. A que nos arrependamos, se porventura estivermos vivendo mornidão. Que não sejamos a igreja que fala sobre portas, mas a igreja que vive diante dessas portas, com Cristo do lado de dentro, abrindo os nossos caminhos, e nunca do lado de fora, pedindo para que deixemos Ele entrar. Como está a sua vida? Onde Jesus está na sua vida e nos seus planos? Fecha seus olhos. Pai,